Eu falo que o ato da gente se alimentar é a última coisa que a gente faz. A gente primeiro come com os olhos, a gente precisa primeiro sentir a textura, a gente precisa ter um relacionamento com esse alimento, uma proximidade. E depois, a última coisa que vai ser colocar na boca. Seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Lusnak. E eu sou a Júlia Hagihara. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, curte, comenta com os amigos, compartilha e já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo nosso. E vamos com a gente para mais um episódio. Seja bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui mesmo. Ai, que bom. A gente quer conhecer mais de você. Fala pra gente como que você achou essa área da nutrição, como que você se encontrou nessa área, um pouquinho da sua história de vida. Eu acredito que foi decorrente mesmo as experiências que eu vivi, assim, durante a minha vida. Tanto na primeira infância, na segunda infância, eu sempre vivi num ambiente muito saudável. Minha família sempre se preocupou muito com isso. E conforme eu fui crescendo, eu sempre também estava voltado para a parte do esporte. E acho que as duas coisas, elas se unem muito, muito próximos. Sim. E eu lembro que eu tive o primeiro start quando eu estava já na época de adolescente, que daí eu estava praticando esporte e eu jogava vôlei pelo colégio. Legal! E minha mãe sempre tinha que levar um lanche, porque eu ficava depois da escola para poder fazer o esporte. E minha mãe levava um lanche. E assim, eu lembro que eu ficava incomodada, porque minha mãe levava sanduíche natural, fruta, suco, água de coco, enquanto as outras mães, elas levavam McDonald's, levavam alimentos mais industrializados. Sempre passei por isso. McDonald's. E daí eu lembro que por ovo. Eu lembro que me chamou um pouco a atenção nisso, sabe? A gente tá naquela tribo que a gente precisa criar, né, os vínculos. E o pessoal vinha me questionar e eu falava, ai mãe, será que é isso que eu quero? Até que quando a gente chega na fase para decidir o que a gente quer fazer na faculdade, eu fiquei pensando, eu falei, gente, alimentação todo mundo precisa comer, né? Desde criança, desde a gestação, a mãe que tá gestando uma criança, os adultos, os idosos. E como eu não sabia muito o que eu queria, eu falava, eu acho que eu vou para nutrição. Porque eu sei que vai ter algum nicho, eu vou me encontrar em algum desses públicos. Certo. E em paralelo, foi um amadurecimento pessoal. Porque apesar de viver nesse ambiente super saudável, eu tinha muita dificuldade de comer fruta. Jura? De verdade. Você não gostava de fruta? Não paladar, conseguia, assim. paladar. Colocava na boca, sentia aquela textura e dizia que não gostava, não queria comer fruta. Mesmo depois de grande? Mesmo depois de grande, assim, na faculdade até, vamos dizer assim. Mas salada, legumes, então eu achava que estava repondo, então tudo bem, então vamos ficar com esse. Até que eu falei, não é possível, né? Acho que quanto mais informação eu tiver, mais empoderado eu vou ficar para conseguir fazer essa escolha. E foi exatamente o que aconteceu. Isso já no primeiro, no segundo ano de faculdade, eu comecei a sentir a diferença em mim, assim. A partir do momento que você conhece, que você sabe os benefícios, para que serve, não só pensando, talvez, em caloria, que todo mundo pensava, eu começava a ver o quanto isso influenciava mesmo. O benefício, de nutrientes, De nutrientes, assim. exatamente, de nutrientes. Que legal. E hoje é tão comum a gente ter essa seletividade alimentar, tanto na fase infantil, crianças, né? É uma das queixas que eu recebo muito no consultório, ela comia de tudo, agora ela não come mais. Ou até mesmo os adultos. Sim. Porque o que eu vejo muito? Hoje, todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável. As pessoas compram os alimentos saudáveis. Só que o que acontece? Vão na quitanda e compram frutas. Vão lá e deixam na fruteira. Na hora que começou a estragar, põe na geladeira. Na hora que sai da geladeira, a hora que já estragou. Eu falo, gente, por que não está comendo? Então, eu falo, não, eu vou trabalhar nessa área porque
Às vezes a gente tem dúvidas do que a gente vai fazer. Sim. Eu falei, não, eu vou porque eu posso atender o nicho que eu quiser, o público que eu quiser, e eu vou estar ajudando. E tem um segredo que você usou e que você usa hoje pra aprender a comer frutas, por exemplo, que era a sua dificuldade? Ó, eu falo que o ato da gente se alimentar é a última coisa que a gente faz. A gente primeiro come com os olhos, a gente precisa primeiro sentir a textura, a gente precisa ter um relacionamento com esse alimento, uma proximidade, e depois a última coisa que vai ser colocar na boca. Tá. Então, o fato de eu estar lá em contato, estudando, aprendendo, manuseando, automaticamente acabava colocando na boca. E a gente faz isso com criança, né? Sim, Com BLW, criança, né? Exatamente. E a gente fala da importância de deixar pegar, de ter uma hortinha em casa, mas assim, sem criar expectativa. Tá. Porque a última coisa que a criança vai fazer vai ser colocar realmente na boca. Depois que ela experimenta os industrializados, é muito difícil ela querer ter uma alimentação saudável, né, doutora? Sim, isso. E como que é esse processo? É reversível, essa seletividade alimentar? Sim, nossa, totalmente, assim, digo eu, né? Mas isso em todas as fases, assim, né? Porque a gente tem realmente uma sensibilidade de papilas gustativas, que às vezes a gente precisa trabalhar um pouquinho com isso. Só que essas papilas gustativas, elas se renovam a cada mês. Ah, que legal. Então, dependendo do seu estilo de vida, da sua alimentação que você está fazendo por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, você vai moldando essas papilas gustativas. Você cria uma nova habilidade. Uma nova habilidade. Ai, que Geralmente, legal. os alimentos industrializados, por ter grande quantidade de ingredientes, de aditivos químicos, de compostos químicos, elas achatam as nossas papilas gustativas. Então, a gente fica com um paladar viciado. A gente quer cada vez mais aquele paladar que é muito mais aguçado por conta dos corantes, dos conservantes, dos espessantes. Quando a gente começa a tirar e fazer essa limpeza, essa detox no organismo, as pessoas começam a sentir pequenos prazeres com coisas que não são tão saborosas quanto os alimentos industrializados. Certo. Então, a senhora acha que primeiro, para começar a gostar, tem que fazer uma limpeza, um recontrole ali do que está acontecendo, para depois inserir um alimento natural, por exemplo? Eu não sei se seria a limpeza, mas a primeira coisa é colocar em contato, Tá. você está vendo, você criar o hábito, ser uma coisa prazerosa para você. Certo. Mas também as pessoas têm que entender que talvez um processo de detoxificação vai fazer toda a diferença. Sim. Porque senão você não consegue realmente sentir o verdadeiro paladar das coisas. Assim, começar com uma fruta que mais gosta. Pode ser um bom começo? Pode. Começar a pegar assim, eu gosto então mais de salada, mais de beterraba. Começar pelos alimentos que a gente mais gosta de comer. Sim, tem uma técnica que a gente trabalha, que é o acadeamento alimentar. A gente pega o alimento que a pessoa mais gosta e a gente começa a apresentar esse alimento de várias formas. Tá. Porque em vez de eu chegar e falar, olha, é o seguinte, você está comendo só isso de alimento, você precisa introduzir mais isso, é muito chato. Fala, gente, eu não estou acostumada com isso. Então, o que a gente faz? A gente pega esse alimento que você gosta e a gente vai fazer ele picado, ele ralado, ele amassado, ele na forma de panqueca, ele na forma de um bolo, ele misturado com outro alimento, ele com textura mais mole, com uma textura mais assada, com cozido. Então, a gente vai brincando isso. Tá. Daí as pessoas ficam mais calmas, mas se sentem mais seguras e automaticamente a curiosidade, a vontade de colocar outros alimentos Elas vão se vindo. descobrindo, então, Vão se né? Pelas descobrindo. formas de criar alimentos diferentes, legal. né? Doutora Fernanda, a gente estudou a sua história e mais que isso, a gente já conversou com seu pai, né? Doutora Odimar Pinheiro. Você acha, ele é muito dessa parte, né? De nutrição, de suplementar, de conhecer dos alimentos. Você acha que teve uma influência forte aí na sua infância e talvez por isso dessa escolha? Eu sei que hoje vocês até trabalham juntos, Sim, né? sim. Ou você influenciou ele, né? Agora acho que as dessa coisas já parte estão natural. já estão se invertendo, mas assim, sem sombra de dúvida, foi o que eu falei. Eu acho que o ambiente onde eu vivi
fez me despertar essa vontade mesmo de estar na área da saúde, por ele ser da área da saúde, e criar isso, né? Vocês conhecem meu pai, ele tem uma vitalidade muito boa. Toda a minha família é muito assim. E ele faz essa medicina há muito tempo. Eu falo, não é por acaso. Exato. E a gente sabe que as duas coisas, elas super se completam. Assim, ele até fala, né? Ele fala que todo médico tinha que ter uma nutricionista. Porque todo mundo precisa comer, mas às vezes essa organização, essa combinação, as pessoas ficam um pouco perdidas. E eles não vão abordar dessa forma. Então, o nosso trabalho se completa, tanto quando vem alguém dele para mim, como vice-versa. Às vezes aparece alguém para mim e eu falo, eu acho que é super válido você fazer uma avaliação também com o médico, que ele vai estar fazendo uma avaliação mais completa. Daí fica aquele trabalho multidisciplinar. Sim, completo. E personalizado, né? Personalizado, e a gente consegue fazer individual mesmo. A gente consegue olhar para o paciente de uma forma individualizada. Olha, você está assim por conta disso, então a gente vai trabalhar assim, assim, assado. Que legal. Eu vejo, assim, que o papel dos pais é muito importante, né? Pra formação, pra nossa formação. Porque se os pais incentivam desde criança as crianças a se alimentarem bem... Gente, é inevitável. A criança, uma hora, ela não vai conseguir fugir daquilo. Ela vai se acostumar com aquela rotina e vai se alimentar bem. Até virar uma nutricionista, né, Babi? Exatamente. A gente sabe que as crianças, elas são como se fosse uma esponja, né? Então, não adianta só você falar. Eu acho que vale muito mais o exemplo do que você falar que a criança precisa comer alguma coisa. Sim. Então, eu falo por mim, porque eu já fui a criança que vivenciei muito isso em casa, e hoje eu tenho 2 meninas que elas já incorporaram, assim, o café da manhã, o lanchinho, a importância das castanhas. Então, é muita responsabilidade. Outro dia eu estava conversando mesmo sobre isso. Falei, gente, como a gente é responsável por aquilo que a gente cativa, né? Então, a gente tem que ter uma verdade sempre para poder transparecer isso mesmo, né? Eu deixei uma pergunta aberta no meu canal pessoal hoje, dizendo que ia conversar com você e que as pessoas podiam mandar. E aí, uma moça me mandou um caso, ela é seletiva. E aí, o bebê de 2 anos é mais seletivo ainda. E ele não sabe, tipo, por onde começar, o que fazer, né? Ela tá preocupada e a criança come só bolacha, biscoito. Essa é a base alimentar, exato. Parece bem complicado, né, doutora? Não parece algo simples. Parece bem comum, vou ser bem sincera. É mesmo? É muito mais comum do que complicado. Se você for observar a pergunta dela, eu sou seletiva. Sim, já e assumiu, o meu filho, né? Também é. Ou seja, com certeza ela não tem uma variedade por ela ter essa limitação. Exato. E daí ela vai falar como que a criança vai comer se outras coisas se eu também não gosto. Lógico, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes pode ser alguma coisa com intolerância, realmente alguma sensibilidade a algum tipo de alimento que a pessoa não pode ter contato. Mas geralmente é por falta de estar ali com esse alimento desse mesmo. Incentivo. É como a gente estava falando, né? Porque uma criança de 2 anos, na verdade, é o pai e a mãe que tem que dar o que ela tem que comer, né? Até de 7 anos, vamos dizer, ela não vai no supermercado sozinha e compra essa bolacha, né? Então, por que ela só come isso? Porque é o que você está oferecendo. Eu acho que, assim, não tem problema nenhum a criança comer. As minhas filhas, elas comem. Eu consegui segurar até os 2 anos o consumo do açúcar. Mas é um equilíbrio, né? Hoje em dia mas é o equilíbrio. Então, elas sabem os combinados. E isso agora, lembrando até da minha fase mesmo. Eu acho que eu sou de uma geração que teve muito o boom dos alimentos industrializados. Diferente da época dos meus pais. Só que eu lembro de ter esses combinados. Tal alimento é só de final de semana, é só quando tem festa. Essa dinâmica precisa acontecer, gente. A gente também não pode deixar viver numa bolha. A criança, ela vai ter contato com esses alimentos, mas ela precisa entender, ela precisa saber a importância disso. E eu falo muito com os meus pacientes, eu mostro figuras, converso muito com as meninas, eu falo, não é que você não pode comer isso, mas se você comer isso, você vai ter uma grande quantidade de açúcar no seu sangue. E tem uma doença que se chama diabetes, que você vai ficar sem poder consumir esses alimentos. Então, tem que comer de uma forma moderada. Sim. E ela super entende. E eles são muito inteligentes, né? O meu bebê tem 2 anos e 5. E eu não dou açúcar, 0, né? Nunca dei. E aí, quando chega um bolo de alguém, ele pergunta, tem açúcar? Você fala que tem, ele fala, não quero. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, realmente, eles trabalhar muito a mente, né? Você acha que é assim que deve começar? Mais mental?
E aí parte para uma prática? Isso, eu acho que seria mais... Primeiro, eu acho que é a empatia, ver qual é o contexto da criança, porque às vezes ela não tá negando uma coisa só porque ela não quer. Tá. Às vezes é um ambiente que não tá agradável, que não tá favorecendo. É a mãe que talvez não tá dando o exemplo, é o pai que talvez não dá o exemplo. Então, eu acho que primeiro fazer esse ambiente, se tornar um momento agradável, né? Explicando algumas coisas, a importância de ter os grupos de alimento, e não precisa forçar. Tá ali. É para você experimentar. O importante é você ter o contato, que aos poucos isso vai fluir mesmo. E, doutora, na sua formação, qual foi a sua maior dificuldade, assim, nesse meio da nutrição, né? De estudar, de depois fazer a parte prática com seus pacientes. Como que foi isso? O primeiro paciente que você atendeu? Olha, eu sempre gostei muito de conversar. Então, assim, eu nunca me senti muito insegura. Assim, na faculdade, eu sempre era muito proativa com essas coisas de montar grupos, de fazer palestras. Então, eu comecei meio que por essa linha, porque eu me sentia mais segura, assim, sabe? Fazendo grupinhos de educação nutricional. Eu gosto muito dessa parte de educação nutricional. Ensinar os motivos de como se alimentar. E, então, eu fui mais ou menos por essa parte. Pegava grupos de mulheres num grupo de academia, numa clínica de estética. E, aos poucos, esses pacientes foram passando como consulta individual. E foi super interessante, porque eu lembro que eu gostava muito da parte esportiva. Tanto que eu saí da faculdade e já fui fazer a pós de nutrição esportiva. E era um público totalmente diferente, que veio muito mais mulheres, né? É um público que procura muito mais mulheres. E como que é esse mundo da parte esportiva? Porque fala muito pouco, né? Na verdade, existem duas classificações. Ou o atleta, ou o praticante de atividade física. Os atletas já são de alta performance. Daí é um baita de um desafio a gente fazer realmente a nutrição com eles. Porque eles precisam de uma capacidade, de um aporte energético, nutricional muito maior. Então, eu gostava mais dos praticantes de atividade física. Que daí era o dia a dia, era gente como a gente que precisava ganhar um pouco mais de massa, perder gordura. E aí, sim, a gente consegue fazer várias estratégias de acordo com a rotina da pessoa. Eu lembro que eu sempre gostei muito de falar sobre o círculo circadiano. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, eu não. Acho que o pessoal de casa também não. Mas explica. O círculo circadiano é como se fosse um ritmo biológico do nosso corpo. Todo mundo tem o seu relógio interno. Geralmente, esse relógio interno, ele é controlado pela luz. Então, quando o sol nasce, a gente tem a produção de determinados hormônios para deixar a gente desperto. E conforme vai diminuindo a luminosidade, a gente tem a produção de outros hormônios para fazer a indução do sono. E isso tem tudo a ver com a alimentação. O pico de hormônio que você vai ter no horário, no período da manhã, no período da tarde, no período da noite, é totalmente diferente. E aqui a gente consegue entrar com estratégias nutricionais. Influenciar no metabolismo. Total. Nesse horário, é o melhor horário para você, por exemplo, que gosta de comer um doce, você pode comer nesse horário. Associado com isso, com aquilo. Nesse horário, você tem uma produção melhor da insulina, que vai metabolizar melhor a glicose. Não, em tal horário, aqui é um horário que você precisa prevalecer um consumo de proteína animal, que a gente tem mais produção de cortisol, melhor produção de testosterona, que vai ajudar nesse ganho de massa muscular. À noite, a gente deve priorizar uma proteína mais vegetal, de fácil digestão, para o seu corpo não ficar preocupado em fazer a digestão e fazer você produzir o hormônio do sono. Então, tudo isso tem relação. E explicar isso para as pessoas é muito legal. Porque elas abrem um olho e falam, nossa, esclarece muito. Então, eu tenho um horário que eu posso comer um docinho. A doutora Fernanda, ela desmistifica muito o que as pessoas pensam sobre nutrição, né? Que ir na nutricionista é ter uma receita que todo mundo tem parecida. Uma receita de bolo, né? Exato, né? Que não é personalizado. É muito antigo, né? Talvez uma visão antiga. Eu acho que a gente viveu muito tempo, na verdade, pensando que o emagrecimento, ele dependia só de cálculo de calorias. Porque, realmente, o emagrecimento é uma conta matemática. Sim. Né? Se eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que diminuir o quanto eu consumo e aumentar o meu gasto. Fazendo esse desequilíbrio, eu tenho um emagrecimento. Só que isso é matemático.
E os seres humanos não são matemática. Exato. Né? Então, existem várias interferências ali que vão estar. E quais são as interferências? Vai ser o sono, vai ser prática de atividade física, vai ser o manejo de estresse, vai ser uma inflamação crônica que a gente vive por conta da nossa correria de dia a dia. Então, tem vários fatores que vão acabar influenciando. E no meu consultório, eu gosto muito de falar para os meus pacientes. Eu não quero que a alimentação seja mais um fator de estresse no seu dia. Algo pesado, né, doutora? Algo pesado. Então, a gente vai liberar a Coquinha alguma coisa pra Júlia, por exemplo. Ai, um McDonald's. Um McDonald's. Será, Júlia? Será? Não, mas ó, tem uma ferramenta que eu mostro para os meus pacientes que ela é super legal e ela é muito lúdica, assim. É uma semana. Daí eu falo, ó, uma semana, pensa, são 7 dias. Exato. Você tem que comer pelo menos 3 vezes por dia. Então, são 21 refeições que você faz em 7 dias. Se você comer um dia o McDonald's, não vai ser esse dia que vai te matar, entre né? 20 refeições que vai estar te fazendo mal. O problema é assim, só hoje eu vou comer McDonald's. Só hoje eu vou comer um pastel. Só hoje eu vou comer um bolo. Só hoje eu vou tomar refrigerante. Daí, todos os dias da semana, você ter um só hoje... E isso causa uma inflamação subclínica nas pessoas. Então, é isso que eu preciso mostrar para os meus pacientes, sabe? Eu gosto muito de mostrar isso mesmo. Nossa, muito bacana. bom. E como que funciona esse atendimento, doutora? Você tem uma clínica? Como que é Sim. essa... A gente tem um consultório, né, da clínica Dr. Odimar Pinheiro. Os pacientes precisam fazer um primeiro agendamento com a secretária. E eu sempre gosto de enviar um questionário pré-consulta. Legal. Então, a pessoa já chega, você já sabe Eu já já tem sei mais ou menos né? o objetivo dela, quais são as queixas, quais são os sintomas que mais incomodam a ela. Porque daí eu consigo nichar, eu consigo personalizar, consigo fazer uma coisa mais individualizada. Já posso pensar em quais são as ferramentas que para esse paciente é mais interessante. Porque às vezes são abordagens diferentes. Certo. Né? Uma pessoa que quer ganhar massa muscular, é praticante de atividade física, só que não come direito. Ao contrário de uma moça que tem uma compulsão alimentar, que está precisando emagrecer. Então, sabendo disso, a gente já consegue unificar o atendimento para cada um, mais personalizado. Nossa, muito Que bom. Já legal, chega ótimo. com meio caminho andado, né? E E aí a consulta rende para outros lados que não fica só na anamnese. Isso, não é nem que ela vai para outros lados, ela vai para onde que precisa ser ida, exato. assim, ela é mais pontual, Ela né, é mais doutora? pontual, a gente vai focar... Eu sempre falo, tem muita coisa pra gente fazer. Não vai ser em uma consulta que a gente vai resolver tudo, como não vai ser em um mês que a gente vai estar fazendo isso. Tanto que eu gosto de dizer para os meus pacientes que vocês não estão numa consulta, vocês estão num acompanhamento. Eu gosto de me deixar mesmo à disposição, assim, sabe? Os meus contatos, para qualquer coisa que acontecer durante a sua semana, durante o seu mês, você tem acesso. Então, você vai ter um acompanhamento por 30 dias, um acompanhamento por 60 dias, para as pessoas se sentirem mais acolhidas Que mesmo. legal. E, doutora, diante, assim, de uma rotina tão corrida que as pessoas estão tendo, né? Que é trabalho, é filho, é casa, é viagem, 1 milhão de coisas. A doutora chama de vilões. Como que a pessoa consegue manter essa rotina saudável, essa alimentação saudável? Primeiro a pessoa tem que querer. Né? Ela tem que ter um porquê dela muito forte. E existem vários porquês que eu já vi, né? Só que a gente precisa, às vezes, aprofundar o motivo desse porquê. Porque geralmente está muito voltado para estética, né? E a gente tenta mostrar a importância da qualidade de vida, da longevidade de vida, no impacto que isso que vai dar para você, para os seus próximos, na nossa rotina de trabalho. Então, eu gosto muito... Ai, peraí que eu perdi o que eu tava falando. Qual que era mesmo a sua pergunta? Manter saudável mesmo quando tá... Então, eu falei que o importante era ter o porquê. Tá, beleza. Depois que a pessoa descobre o verdadeiro motivo dele estar lá, a gente vai tentar mostrar para ele que o bem-estar depende de alguns pilares. Tá. E quais são esses pilares? Sono, manejo de estresse, alimentação saudável, prática de atividade física. Uma coisa vai engatando na outra para a pessoa começar a se sentir o bem-estar. Então, eu falo, quantas vezes por semana tem que praticar atividade física? Quantas você consegue? É importante ter, mas
qual atividade você gosta? Quantas vezes você consegue? Para ter alimentação saudável. Eu vejo que é muito difícil as pessoas beberem água. Eu falo, gente do céu, todo mundo sabe da importância de beber água, mas às vezes eu dou pequenas dicas, pequenas estratégias, que às vezes as pessoas não pensam nisso. Antes de você ir para o trabalho, enche uma garrafinha. De casa até o trabalho, se policia, você tem que beber essa garrafinha. Nossa, é verdade, né? A gente perde tanto tempo no trânsito, por que eu não coloco a hidratação ali? Então, a gente vai trazendo um pouquinho essas dicas, essas práticas e mostrando a importância dessa integração de todos os estilos de vida. Mas a pessoa realmente tem que querer e tem que fazer alguma coisa viável, assim. Se a gente conseguir colocar a família em volta disso, eu acho que fica muito mais fácil. Exatamente. E uma pessoa que não tem habilidade de cozinhar ou não tem uma família, ela é solteira e ela tá sempre pra rua, por exemplo, tem opção saudável? Tem como fazer? Ou ela vai fazer marmita, comprar marmita? Como eu atendi um rapaz essa semana que foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Ele tá na faculdade, ele tem 22 anos, ele falava, Fernanda, eu não sei fazer nada. Tipo, eu não sei fazer nem ovo cozido. Daí eu olhei e falei, como assim, né? Falei assim, então você me ajuda? Eu falei, eu super te ajudo, mas como que você quer? Se você quiser, a gente abre aqui um aplicativo, eu faço mesmo um cardápio de algum delivery que você consiga fazer. Você acha que vai facilitar isso? Eu sei que a longo prazo eu não vou poder viver desse jeito. Eu vou ter que realmente, agora eu vou morar sozinha, eu vou ter que começar a aprender. Mas já que eu não sei, você me ajuda nisso? Eu falo, claro que eu te ajudo. Então, a gente também tem que usar a tecnologia, os recursos que a gente tem hoje para facilitar mesmo a nossa vida. Eu não cozinho todos os dias, né? Eu trabalho, eu tenho 2 crianças, tenho que cuidar de casa. Então, a gente vai fazendo algumas estratégias. Tem sempre coisa congelada. Eu gosto muito de comprar esses hamburguinhos mais vegetarianos. Então, a gente já sabe que toda quinta-feira é o jantar vegetariano para ser coisa mais rápida, mais prática. E fica dinâmico, né? Fica um dia diferente. Fica diferente. É só você ter na despensa, é só você ter na geladeira as melhores opções. Que daí, na hora que você chegar cansada, na rotina, e não sabe o que fazer, você faz as melhores combinações. E é um quebra-cabeça. Então, a gente mostra isso para os pacientes. Você precisa consumir alimentos energéticos, construtores e reguladores. E tem um leque enorme entre esses 3 grupos. Você só precisa combinar. Vamos fazer isso juntos? Vamos. Então, a gente vai desenhando junto com o paciente e vai dando certo. Doutora, para quem não gosta de tomar água, pode fazer aquelas águas saborizadas com frutas? Super. É saudável? É super legal. E eles têm até uma propriedade que pode estimular mais a diurese. Tem alguns que são mais termogênicos, tem outros que ajudam bastante nessa parte da papila gustativa, e fora que elas são mais gostosinhas, assim, né? Tem gente que tem dificuldade, então o paladar vai indo com muita facilidade. E, por exemplo, a gente acaba absorvendo as vitaminas dessas frutas ou não? É muito pouco? É pouco, eu acho que seria mais voltado mesmo para o sabor, né? Mais para a parte do paladar. A concentração, acho que seria muito, muito pequena para isso. Mas, por exemplo, você estava me perguntando, uma dica igual que eu gosto muito de dar, sobre café. Né? Todo mundo sabe, quem aprecia café não deve adoçar o café, né? Então, a gente vai trabalhando um pouquinho isso com os pacientes. E outro dia, eu estava ensinando, olha, para melhorar um pouquinho o paladar do café, para você não achar muito amargo, quando você for coar, coloca pozinho de canela ali mesmo, na hora de passar água, você vai ver que vai ficar com um aroma gostoso. Tem uma outra que eu falei, ela falou, nossa, Fernanda, eu fiz isso num cafezinho da tarde com as minhas amigas, nossa, todo mundo achou super, super chique. Eu falava pra ela colocar um pauzinho de canela no café. E ficou super charmosinho, assim, e pega esse aroma da canela, que dá no nosso cérebro, isso, pega bem o pontinho do doce e ajuda bastante. Doutora, pão integral ou tapioca? O que você gosta mais? É dos dois, eu amo os dois, mas tapioca eu amo mais. Você gosta mais. É muito calórico? Tudo tem caloria. Sim. A única coisa que não tem caloria é água e alface. Só que assim, se você comer uma fatia de pão, não vai te engordar, entendeu? Sim. Mas se você comer um pacote por dia, não vai ser interessante. Só que daí, por exemplo, se aprofundando na nutrição. Vamos pensar. O pão integral, ele vai ter uma quantidade maior de fibra. Ele pode te dar uma saciedade por mais tempo, porque esse alimento demora mais para fazer a digestão.
Só que, em compensação, ele tem a farinha de trigo. E a gente sabe que a farinha de trigo, ela é inflamatória. Ela pode machucar o intestino. Já a tapioca não tem a farinha de trigo, só que ela tem um alto índice glicêmico. Sim. Então, na hora que a gente consome isso, o pico de glicemia de um não vai ser tão interessante quanto o outro. Só que daí, o que a gente faz? Qual que vai ser a nossa estratégia? Quando você for fazer a sua tapioca, acrescenta uma chia, acrescenta uma linhaça, para a gente diminuir, conseguir colocar uma quantidade maior de fibra. Então, é isso, sabe? Eu gosto de escutar o que o paciente... Muito bom. O que o paciente gosta e trazer quais são as estratégias. Porque a gente estudou para isso mesmo. Qual que é a sinergia desses alimentos, como que eles acontecem dentro do nosso organismo. Sim. Doutora, desculpa, acabei de cortar. Não, pode mas, assim, hoje em dia todo mundo fala, né? Pra gente aprender a ler os rótulos. Mas, assim, a população não tem essa informação. A gente não foi ensinado a ler rótulos, né? Porque a gente olha lá aqueles nomes todo estranho, todo diferente. O que saber, assim, quais são os principais que a gente precisa ler e evitar? Assim, pra não comprar o pacotinho. Na verdade, existe uma frase que eu gosto muito de falar, que a gente deve descascar mais e desembrulhar menos. Tá. Então, realmente, os alimentos industrializados, eles não devem ter uma frequência grande, mas a gente sabe que também existem muitos produtos bons. Por isso, da importância de a gente ler um rótulo dos alimentos. A primeira coisa seria aumentarem as letras, né? Gente do céu, como é difícil ler rótulo. Com certeza. Às vezes eu tiro foto e tenho que ampliar, assim, para conseguir ver. Mas, qual que é a principal dica? Por lei, os fabricantes têm que deixar descrito tudo que tem dentro do alimento da forma decrescente. Então, o que mais tem para o que menos tem. Certo. Então, quando você for pegar um alimento e você olhar o rótulo, imagine que o primeiro ingrediente que tem é o alimento que mais tem. É muito comum isso no pão integral. Outro dia eu fui no supermercado com uma paciente e ela queria ajuda para comprar um pão integral. E a gente chegou naquela bancada, tinha 30 pães. Daí eu falei, nossa senhora. E é tudo com fibra, pão com isso, pão rico naquilo, pão sem glúten, não sei o quê. Eu falava, então vamos com calma. A gente começou a ler, acho que a gente leu 11 embalagens. Nossa. Dessas 11, apenas 3 eram integrais. E como que ela descobriu isso? E todos dizendo que eram ricos em fibra. Eu perguntei justamente por isso, porque até às vezes os fitness, né? Os veganos, algumas coisas assim, tem algumas coisas que não fazem bem pra saúde, né? Isso. E daí, o que você tem que fazer? O primeiro ingrediente é o ingrediente que mais tem. Então, por exemplo, no pão integral, o primeiro ingrediente que tinha que ter lá era farinha de trigo integral. A maioria era farinha de trigo branco, farinha refinada com ferro e ácido fólico, farinha não sei das quantas. Tudo menos então, daí o terceiro ingrediente era farinha integral. Então, esse alimento não é um integral realmente, porque tem que ser o primeiro. Outra dica é quanto menos ingredientes tiver, melhor. Eu ensino muito os meus pacientes, no máximo 4 ingredientes é o que seria o ideal. Porque se você começar a ler, tem tanta coisa que a gente nem sabe o nome. É corante, acidulante, espessante, não sei quantos antes, que a gente nem sabe. A gente não consegue nem ler e a gente nem sabe o que faz. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E até beterraba é só beterraba. Então, até surgiu... Até surgiu algumas polêmicas, né, nesses dias sobre o aspartame, que ele é cancerígeno. Aí, agora, tudo que eu olho, eu vejo se tem o raio do aspartame. Aí, o meu marido ama uma Coca Zero. Esses refrigerantes zero, né? Sim. Mas tem esse raio do aspartame. Tem. Como que a gente faz pra fugir disso? O adoçante, a gente tem vários tipos, né, que são prejudiciais à saúde. O acesulfamical, o aspartame, o ciclamato monossódico. São todos produtos químicos que não vêm da natureza e estão usados realmente para intensificar o sabor dos alimentos e a gente não deve consumir. É ler o rótulo mesmo e seguir se livrar deles, né? E seguir aquela dica. Vamos descascar mais e desembrulhar menos. E não trocar o adoçante por um açúcar demerara, mascavo... Não. Depende muito de como que tá o paciente, né? Se ele tiver, talvez, alguma patologia ou diabetes, por exemplo, ele não pode com o açúcar. Mas se for uma pessoa que tá ok, eu tento fazer essas trocas. Mas aí a gente vai fazendo uma transição, sabe? Por exemplo, Fernanda, eu tomo meu café com muito açúcar.
Então, vamos tomar o café com açúcar? Vamos tirar o muito? Daí Daí na próxima consulta, olha, em vez de você usar o açúcar branco, vamos comprar o Demerara? Então, vamos. Daí fica aí mais um tempo. Depois que a gente chegou no Demerara, o que você acha da gente experimentar o mascavo? Então, sabe, vai fazendo essa transição aos poucos. Porque se eu chegasse e falasse pra você não pode tirar, ele não vai fazer isso. Exato. E assusta, então, né? Assusta, é chato, na verdade. Que eu falo assim, nossa, essa mulher não deixa comer nada. Então, é chato. Então, a gente vai fazendo esses ajustes. Legal. E qual a quantidade de açúcar ideal para um cafezinho? Ai, meu Deus. Ela já falou que é 100, né? Mas vamos para um moderado. É isso que eu falei. Os apreciadores, quem gosta mesmo do café, fala que você perde totalmente a qualidade ali, né? Do café. Não dá para eu te responder essa pergunta, porque depende muito de você, depende do seu histórico, da sua patologia. Às vezes eu posso passar uma recomendação e as pessoas acharem que isso é o correto. Uma colherzinha, daí vem com aquela colher de pau. Sopa. Colher de cozinha. Você sabia que no consultório eu tenho? No consultório eu tenho um suporte com colher de sopa, pra orientar, colher de arroz, colherzinha de café. Para o paciente ter a dimensão, isso, para as pessoas terem a dimensão. Eu pergunto, quanto que você come dessa? Essa ou essa colher? Olha, no seu cardápio agora, a gente vai trabalhar tal estratégia nutricional. Então, eu preciso que... A gente não vai contar, talvez, balança, que o paciente muitas vezes não tem, mas a gente precisa controlar a caloria. Vai ser uma estratégia nutricional que a gente vai fazer agora. Então, ó, tá vendo essa colher? É essa colher que você vai colocar. Tem o prato. Porque eu sou meio assim, se ela perguntar pra mim, Júlia, qual a colher de açúcar, quantas colheres de açúcar você põe no café? Eu vou falar assim, mas eu não sei. De qual colher? Quantas colheres você põe do arroz? Eu falei, tá, mas qual colher? Depende do dia, né? De onde eu tô. Então, tem ali, tem legal. Todas as colheres, todos os pratos, tem tudo ali. Ótimo, doutora, se arrasa. Barrinha de cereal, doutora, é uma troca boa ou também tem muitos conservantes? Não, a gente tem bastante marcas legais, boas, né? Interessantes. E é uma estratégia, uma ferramenta para a gente ajudar os pacientes numa rotina, para conseguir fazer os lanches intermediários, a gente pode super usar esses alimentos industrializados. Eu tenho também uma pasta com rótulos. Coisas que eu já comi, eu achei legal, vi o rótulo, o sabor é legal, e eu colo e vou mostrando. Indica, né? Olha, experimenta essa, experimenta aquela. Porque justamente para facilitar. Sim. Mas assim, eu acho que é importante, eu faço isso comigo. Eu vou no supermercado e eu compro barrinhas. Mas eu compro aquilo para o mês. E eu uso, tipo, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Num dia que aconteceu alguma coisa, eu não consegui pegar minha fruta. Então, eu tenho essa estratégia justamente para não ficar em jejum. Joia. Então, do mesmo jeito que a senhora tem a estratégia para ter alguma coisa saudável, é não comprar os ruins, assim, os industrializados, né? Porque se você tem a mão, facilita de abrir um pacote de bolacha, a ideia da criança que a gente falou, ele só come bolacha recheada. Mas é você que comprou a bolacha recheada, não foi a criança. Ela pode comer a bolachinha, vamos experimentar essa, vamos experimentar aquela. Ou não, vamos deixar o doce para outro doce de verdade, que não seja tão industrializado. Legal. Assim, tá? Que legal. Doutora, e como que funciona essa parte de suplementação? Porque hoje em dia a gente não tem tudo mais nos alimentos, né? A quantidade que realmente o nosso corpo precisa. Você passa suplementação para os seus pacientes? É uma preocupação muito latente nossa lá no consultório, porque primeiro que o solo, ele tá pobre, ele não tem a mesma quantidade de 50 anos atrás. A gente sabe que, às vezes, o transporte já vai fazer com que ele perca um pouquinho. A própria cocção faz a gente perder as quantidades de nutrientes. Então, até técnica dietética a gente ensina no consultório, né? Quais são as melhores opções, como você deve cozinhar tal alimento, para a gente ter o aproveitamento melhor. E será que a quantidade que vocês estão comendo é a mínima? Muitas vezes é muito difícil. Então, a gente precisa, sim, complementar com alguma suplementação para a gente atingir realmente os valores ideais, o que seria bom ali. Então, a gente sempre faz em cima de exames laboratoriais, não é... a gente faz até levantamento de sinais e sintomas que a gente já consegue identificar. Isso aqui deve ter deficiência de tais nutrientes. Mas é sempre em cima de exames laboratoriais para a gente poder tanto potencializar na alimentação e também com a suplementação. Legal. Posso falar? Tenho mais uma pergunta de uma ouvinte. Ela falou que tá cansada de tentar emagrecer.
tá gordinha, já tentou N dietas sozinhas, acompanhada. Você tem algum caso desse tipo? Não sei, né? Eu acho que sim, né, doutora? Tem. Uma das perguntas que eu faço é mais ou menos isso. Você é filho de dieta? Aí eles olham assim, como assim filho de dieta? Você é aquela pessoa que cresceu a vida inteira falando sobre dieta, se preocupando com dieta. Ela, ai, Fernanda, é super isso. Eu falo, então tá bom. Talvez alguém nunca sentou com você e entendeu o seu caso, o seu motivo, porque a gente fica vendo, ainda mais hoje que a gente tem muito acesso a redes sociais, a gente pega o exemplo de um, o exemplo de outro, e vai tentando aplicar na gente. Só que cada um tem um contexto, cada um tem uma rotina. Então eu falo, não, vamos com calma. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Olha, o meu maior desejo é que eu seja a sua última nutricionista, que você não precise mais em nenhuma outra. Todo o meu conhecimento eu vou tentar trazer para você. Tanto que eu falo, assim, tem pacientes já que eles já sabem tudo. Eu falo, ó, não tem mais o que eu te explicar, né? Você já sabe de tudo, todas as estratégias, todas as formas de se alimentar, você já sabe. Ah, Fernanda, mas eu vim porque eu tava com saudade de você. Tá vendo? Você é muito Daí, aos poucos, do nada, eu falo, olha, tem uma coisinha nova aqui que eu queria te apresentar. Olha, a gente tá numa época do ano assim, assim, assado, coloca isso aqui como suplemento, não sei o que. Eles falam, ai, Fernanda, tão legal, renova, sempre tem um bônus, né? Sempre tem algo pra acrescentar. Sempre tem uma saída pra um gordinho ou pra uma pessoa que foi filha de dieta. Tem. Você já pegou extremismos, assim, da pessoa ficar até doente de tanta dieta que fez? Assim, de gente bitolada em dieta? Eu peguei já uma paciente, ela já demorou pra marcar. Sabe aqueles pacientes que, nossa, vão fazendo aquela confusão na sua agenda? Daí, no dia da consulta, ela chegou com uma cara... Eu falei, ai, meu Deus do céu. E era a última paciente do dia. Eu falei, ai, pra fechar com chave de ouro. Daí ela tava com uma cara. Daí ela falou assim, ai, Fernanda, eu tô com uma enxaqueca. Eu não sei nem se eu devo estar aqui. Você acha que eu devo ir embora? Eu falo, gente, ela tá aqui. Por que ela vai querer ir embora? Daí, comecei... E ela consome proteína, suplementos, mas assim, de uma forma absurda. Vários suplementos ao longo do dia. E ela falava assim, Fernanda, eu tô cansada, eu não consigo dormir, eu tenho muita preocupação e não sei o quê. Daí eu falei, desencadeei de fazer toda a minha anamnese. Falou, não, ela realmente não tá bem, assim, sabe? Aí sentei com ela, a gente começou a conversar, conta um pouquinho sobre você. E tinha coisas da infância mesmo, assim, sabe? De escassez, de não ter consumo de proteína, a família não tinha condições. Então, sabe quando eu fui resgatando isso? Ao ponto dela começar a chorar, a chorar. Eu falava, não, tá tudo bem, sabe? É isso que você precisava. Você consegue entender que esse era o gatilho de você não conseguir organizar? Porque ela tinha fobia de comer carboidrato. E eu falava, você precisa comer carboidrato, você não tem energia. Nosso corpo precisa, né? É o combustível, a fonte nossa de energia é a glicose. Você precisa comer. Daí ela chorava mais ainda. Ela falou, Fernanda, nunca vi com esses olhos mesmo. Então a gente teve que buscar lá na infância. Nossa, longe, né? Nutróloga e psicóloga, gente. Tá vendo? Não, mas ela a gente faz. Do sucesso. Muitas vezes a gente aborda. É que a alimentação questão é muito associada. Tanto que eu acho, né? que a nutrição comportamental, eu acho que é uma matéria que a gente não tem na faculdade. Não tem. A gente não tem. A gente tem psicologia da nutrição, mas eu acho que a nutrição comportamental falta, porque a gente come realmente com as nossas emoções. Sim, a gente come para celebrar, a gente come Isso. porque a gente tá triste, a gente come, tudo fica em volta de comida, então a gente precisa muito acolher isso, assim, sabe? Nessa nutrição comportamental. Doutora, e aí você tem algum arrependimento? Ou de carreira, ou associado a alguma coisa frente a essas histórias? E o que você tem me contado? Nossa, que pergunta, deixa eu ver. Eu trabalhei por 3 anos na PAI de Campinas. Tá. E gostava muito. Nossa, é um público, assim, muito querido, assim, sabe? Um morro de saudade. A gente tinha até aulinha culinária, assim, desde pequenininhos até os adultos. E só que demandava muito, era 40 horas semanais, e eu tinha o consultório, sempre tive o consultório, e eu tive que abrir mão. E foi bem difícil, assim, sabe? Eu falei, ai, que pena, assim, sabe? Talvez se eu tivesse feito uma proposta de trabalhar menos horas para poder ficar lá, porque eu me sentia muito fortalecida, assim, lá, sabe? Era uma recompensa. Eu lembro de ir em festa junina,
E adorar, assim, sabe? Eu lembro de chamar, né, familiares, amigos para irem na festa junina e as pessoas falarem, ai, Fernanda, não, eu não quero ir, é um ambiente pesado, eu vou ficar triste. Eu falo, gente, muito pelo contrário. Você vai ser renovada, né? Agradecida pela vida, por tudo, né? Então eu penso nisso, eu acho que eu gostaria de ter ficado por mais tempo lá. Talvez pensar em algum projeto social que talvez se encaixe na sua agenda, né? Tem uma outra coisa também, que isso aí, eu lembro que eu fiz estágio na faculdade e depois do estágio eu fui chamada para trabalhar, que era aulinhas de educação nutricional em crianças de 1ª a 4ª série. Uau. Era muito legal. E importante, né? Importantíssimo, importantíssimo. A gente precisa colocar, assim, sabe? Já devia estar introduzido. Nas escolas, né? E era muito bonitinho, porque era aquelas criancitas piquititicas, assim, fazendo um autosserviço, sabe? Elas que colocavam um pratinho, assim. Eu tenho as 2 meninas, né? Eu tenho uma menina de 7, a Giovana, e a Rafa de 3. E eu incentivo muito isso elas, assim, sabe? Elas mesmo saberem o que faz, o que come. Outro dia, foi até engraçado, eu não tinha nada de proteína em casa. Isso acontece também na casa de nutricionista. Eu não tinha. Eu falava, gente, eu não tenho nada de proteína para dar. E a cabeça da gente fica, né? Tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter vitaminas, minerais. Eu falei, ai, quer saber? Eu cozinhei grão de bico, vou dar grão de bico no café da manhã. Nossa, elas adoraram, assim. Sério? Comeram grão de bico. E por que não? Sim, Né? uma delícia. Por que não? Não é gostoso? É verdade. alimento de qualquer jeito. Então foi um dia diferente que elas gostaram. Foi engraçado. Saiu da rotina, né? Saiu da rotina total. Que legal, muito bom. doutora. Se você pudesse, assim, dar uma dica pro pessoal de casa, um conselho dessa área da nutrição, assim, do seu dia a dia pro pessoal de casa, o que você falaria pra eles? Tem uma frase que uma vez eu li e eu gostei demais. E eu tento ensinar a falar bastante isso. Pense que a vida é uma câmera. Então, tente capturar bons momentos. Foque no que é importante. Desenvolva com os negativos. E se por acaso não der certo, tira outra foto. Muito bom. Eu adoro essa frase. Muito bom. Obrigada, doutora, pelo conteúdo. Só aprendizado com você. Você é uma querida. Queremos você mais vezes aqui com a gente. Pode chamar que eu venho, adorei. Pra gente conversar de mais assuntos, A gente quer ir no consultório. A gente quer ir no consultório. A família inteira. Aboliu o McDonald's. Muito obrigada, pessoal. A gente encerra... a gente tem presente. A gente tem presente, Fabi. A gente tem presente. Lembrancinhas. Olha, a caneca do nosso programa. Igual essa daqui? Pra você deixar lá no seu consultório. Tomar minhas aguinhas aromatizadas, chá. Vai no chá também, viu? Sério? Chá é bom Quais, também, assim, né? os chás mais gostosos pra gente tomar? Já começa com as dicas, doutora. Você quer os mais gostosos ou você quer com alguns benefícios Não, pode ser com interessantes? benefício. Porque daí gostoso tem. e com benefício. A gente tem os benefícios para ajudar na diurese, a gente tem indutores do sono, a gente tem na parte de detoxificação. Adoro chá, sabia? Mais que café. Eu gosto muito de chá também. Eu também, gosto mais do que café. Eu também. Doutora, obrigada. são mimos, assim, pra entrar na sua rotina de cuidados. Que a gente já sabe que você super se cuida. Pra ficar cada dia mais linda. Posso ver esse? Não acredito. Ótimo. São um sabonete. E o outro? O outro é um surpresa. Um creme facial, né? É Produção. desmerecedor, muito bom. Ótimo. Muito obrigada, viu? Vai ser o meu imagina. autocuidado diário, então. Isso. É isso aí, doutora. Mais uma vez, muito obrigada Sim. pela sua participação, Obrigada por a tanto vocês. conhecimento aqui que você se propôs a dar pra gente. E, pessoal de casa, muito obrigada também por vocês estarem acompanhando a gente em mais um episódio. Se você amou esse episódio, já comenta, compartilha com as amigas e até o próximo. Até mais.